Oi para você que acompanha a TRT-FM e o YouTube do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Eu sou o Vinícius Antônio e a gente vai chegando aqui para conversar sobre um assunto que está muito em voga, a jornada 6 por 1. Você sabe o que é isso? Mais detalhes a gente vai ter agora conversando com a desembargadora Eleonora Lacerda. Primeiro, doutora, seja bem-vinda aqui à TRT-FM. Obrigada, Vinícius. Para mim é uma honra, um prazer, ainda mais para falar de um assunto palpitante como esse. Então, vamos lá, as perguntas. A gente começa lá no mais simples possível, porque tem muita gente, doutora, que talvez até está nesse estilo de jornada, mas não sabe. O que é a jornada 6 por 1? Na verdade, a jornada 6 por 1 é o mais comum que tem, trabalhar 6 dias na semana e folgar um dia na semana, que é basicamente o que está previsto hoje na nossa Constituição Federal. A Constituição diz que a jornada é de 8 horas por dia, máxima, jornada máxima de 8 horas por dia, ou 44 horas semanais. 8 horas por dia, se nós trabalhássemos 5 dias só na semana, daria 40 horas. Então, ainda sobram 4 horas para fazer no sexto dia. Então, basicamente, a Constituição permite, portanto, que o trabalhador seja contratado para trabalhar 6 dias na semana, sendo 8 em 5 e 4 no último dia, ou 7 horas e 20 todos os dias, os 6 dias da semana, enfim. Isso pode ser flexibilizado. A Constituição não diz qual é a jornada diária, só diz qual é a máxima, 8 horas diárias ou 44 semanais. Então, por isso que se chama jornada 6 por 1. Tendo isso em entendimento, há um projeto, e é isso que está, né, pulsando aí no Brasil hoje, nas discussões, que prevê o fim dessa jornada 6 por 1. A quantas anda esse projeto? Alguém disse assim, olha, já conseguiu as assinaturas e já vai ser aprovado. A senhora pode explicar para a gente o que está acontecendo? Claro. Na verdade, essas assinaturas que estão sendo colhidas nesse momento não são para aprovar o projeto. Elas precisam ser colhidas para que o projeto comece a andar. Então, isso é para dar o start nessa proposta de emenda à Constituição, ou seja, para alterar aquela regra da Constituição que libera a jornada em 6 dias da semana com somente de descanso. Tem uma proposta de uma deputada Érica Hilton, para diminuir essa jornada. Mas isso ainda é muito inicial, ela ainda está colhendo as assinaturas para que a proposta comece a andar. Depois que for aprovada a proposição dessa proposta, é que nós vamos começar a discutir, de fato, diversas outras coisas relacionadas à proposta. Então, ainda tem muito chão para andar. E, pelo que eu soube, deve ser protocolada, se não hoje, no mais tardar semana que vem, porque tive notícia de que já conseguiram mais de 200 assinaturas e o mínimo necessário para tramitar uma PEC era de 171 assinaturas. Então, como já tem o mínimo necessário, nesse momento já há condição, sim, de tramitar uma proposta de emenda constitucional para reduzir a jornada de trabalho semanal. E aí começam as discussões. Dentro dessas discussões, os prós e os contras. A senhora pode citar algum desses prós e contras, primeiro, para o trabalhador? Bom, para o trabalhador, o principal, né, pró é bem evidente, é reduzir a quantidade de dias que ele é obrigado a trabalhar. E se você me perguntar a minha opinião, eu acho mesmo que a jornada 6 por 1, ela explora muito a capacidade do ser humano. Acho que nenhum trabalhador deveria ser obrigado a trabalhar 6 dias na semana e ter apenas um dia de folga. E acredito que a maioria das pessoas vai concordar comigo, sejam pessoas com ideologia voltada para a esquerda, seja para a direita, seja de centro. Eu acho que a grande maioria das pessoas vai concordar com isso. E, na verdade, no Brasil já tem muita gente que trabalha em escala menor do que a 6 por 1. No serviço público, por exemplo, tirando as funções essenciais, né, de saúde e segurança, é muito comum na área administrativa somente se trabalhar em 5 dias na semana. Nos bancos também a jornada é de 5 dias por semana. A jornada normal dos bancários é 5 por 2.
né? São 5 dias de trabalho por 2 de descanso. E a média do trabalho no Brasil hoje é de 39 horas. Então, a média da jornada normal dos trabalhadores no Brasil, que são seletistas, que são trabalhadores com carteira de trabalho assinada, é de 39 horas. E fazendo um comparativo mundial, mesmo assim a gente ainda é uma carga horária muito puxada. Então, nós estamos em melhor condição de poucos países em condição pior do que a nossa, né? Então, não é muito agradável verificar isso, não. Doutora, conversava com um colega dias atrás sobre isso, e ele perguntou, mas e aí? Quer dizer, então, que as pessoas vão trabalhar, caso isso seja aprovado lá na frente, como nós dissemos, tem uma discussão imensa aí, mas só vamos trabalhar de segunda a sexta. E o que funciona sábado e domingo? Não é bem assim, não é, doutora? São dias de trabalho, mas não quer dizer que esses dias têm que ser de segunda a sexta. A senhora pode explicar para a gente? A proposta, na verdade, a intenção da deputada Érica Hilton é de reduzir para 4 dias na semana. É claro que isso é só uma discussão, pode ser que no decorrer dessas conversas isso vire um 5x2 em vez de um 4x3, mas não, na proposta não diz qual dia da semana que vai ser feito o trabalho. Então pode ser 4 dias, sendo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, pode ser 4 dias seguidos, de segunda a quinta, pode ser quinta a segunda, principalmente para estabelecimentos de turismo, que abrem mais no final de semana, talvez até não tivesse tanto prejuízo assim. Então, não existe o dia da semana. E por isso que o empregador vai poder, se for aprovada dessa forma, ele pode flexibilizar a jornada dos seus funcionários, de forma a sempre ter um trabalhando. Esse é o argumento, um dos argumentos a favor dessa emenda é de que ela criaria mais empregos por isso, porque muitas empresas teriam que contratar mais pessoas para cumprir aquela carga horária que vai liberar o outro trabalhador. Aí um outro lado, a gente falou do trabalhador, mas a gente fala também de um público com o qual a Justiça do Trabalho dialoga bastante, que são os empresários. Quais seriam os prós e contras dessa reforma, caso ocorra, para esse público? Isso é algo que tem que ser muito discutido, tem que ser bem avaliadas as situações todas, principalmente para o pequeno e microempregador, empresário, porque a gente sabe que são eles que mais contratam empregados pela CLT, e me parece bem claro que, num primeiro momento, isso pode gerar um custo muito elevado para esses empresários. Então, aí, assim, eu acredito que você, como pequeno empreendedor que estiver me ouvindo agora, também vai concordar que a jornada 6x1, ela é exaustiva. Então, o que nós podemos fazer? O que é necessário ser feito para que as micro e pequenas empresas consigam cumprir essa regra sem se prejudicar? É preciso que haja algum subsídio do governo? É preciso que haja linha de crédito? Um dos questionamentos que eu tenho ouvido muito falar é sobre a produtividade do trabalhador brasileiro, que seria o grande problema, seria quanto à produtividade. De fato, se a gente fizer um comparativo de produtividade entre o trabalhador brasileiro e o trabalhador de outros países, como Estados Unidos, a produtividade do brasileiro é inferior à de um trabalhador norte-americano, por exemplo. Mas muito disso se deve à falta de estrutura, à falta de ferramentas mesmo das empresas no Brasil. Então, se hoje a gente contrata uma empresa para fazer uma pintura de uma casa e aquele trabalhador vai demorar X horas para fazer aquela pintura, nos Estados Unidos, se você contratar também uma empresa para fazer aquela pintura, o trabalhador vai chegar lá com tantos equipamentos para fazer aquilo que ele vai fazer em menos de 1/3 do tempo. Não é uma questão apenas de qualificação, é uma questão de prover as empresas de equipamentos, de ferramentas necessárias para melhorar a produtividade. Então, a partir desse pensamento, que eu falei sobre subsídios, né, do governo subsidiar as pequenas e microempresas, também é uma forma de subsídio permitir que essas empresas façam crescer a produtividade dos seus trabalhadores. Como? Dando melhores equipamentos, dando melhores ferramentas e capacitando
esses empregados para que eles possam, numa redução de jornada, em vez de trabalhar 6 dias na semana, eles possam trabalhar 5 ou 4 dias na semana, produzindo o mesmo tanto ou até mais. Porque uma das consequências que alguns países já experimentaram, fizeram testes de redução de dias de semana na jornada de trabalho, uma das consequências que foi observada é a manutenção, talvez até o aumento em pequenas proporções da produtividade. Por quê? Porque o trabalhador deixa de trabalhar 6 dias para trabalhar 5 ou para trabalhar 4, mas ele fica menos doente. Então, tem uma redução grande no absenteísmo desses países que fizeram o teste de redução da quantidade de dias de jornada. Então, existe menos afastamento do trabalho nesses lugares e se eleva o nível de felicidade das pessoas. Se você vier trabalhar num dia triste, como vai ser sua produtividade? Qual que é a diferença de você trabalhar contente, de você trabalhar satisfeito, sabendo que você vai ter um tempo maior para passar com a sua família ou para fazer um lazer, uma atividade física? Então, tem muita coisa para ser discutida ainda, tem muitos prós e tem muitos contras a essa proposta, mas a ideia é que seja colocado no parlamento o debate, porque a gente consegue achar alternativas para resolver a questão. Um dos órgãos, uma das entidades que se pôs contrária a esse estudo e a essa viabilidade do fim da jornada 6 por 1 foi a Confederação Nacional da Indústria. Para a Confederação, deveria ser discutido isso em convenções coletivas e não no plenário, não na legislação do país. A senhora concorda? Bom, já existe essa possibilidade. Desde a Constituição de 88, é possível se fazer uma diminuição da jornada por meio de convenção ou de acordo coletivo. E a pergunta que eu te faço é: quantas são as convenções coletivas que foram firmadas desde então, reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo a quantidade de dias de trabalho na semana para os trabalhadores? Nós trabalhamos aqui todos os dias na Justiça do Trabalho com isso, com análise de convenções coletivas, de acordos coletivos, e eu posso te dizer, por experiência própria, que é muito improvável que há poucas convenções coletivas que prevêem a redução dos dias de semana para os trabalhadores de qualquer categoria. Redução abaixo do que está previsto na lei ou na Constituição Federal. Os sindicatos conseguem até bons benefícios nas convenções coletivas, nas negociações, mas a redução da jornada não é fácil de ser conseguida por nenhum sindicato. Acho muito improvável. Se disser isso tem que ser destinado apenas à negociação coletiva, nós estamos dizendo que é para não mudar o quadro como está, simplesmente, porque isso já é possível, só não é uma realidade. Doutora, agradeço a presença da senhora aqui, né, e deixo os microfones da TRT-FM abertos para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, sempre bom tratar de temas relacionados ao nosso direito do trabalho e espero que haja outras perguntas que os ouvintes nos mandem, na medida do possível a gente faz outras intervenções se for preciso. Sei de uma dúvida grande que me mandaram agora enquanto estava a caminho aqui, avisei alguns amigos que ia fazer uma entrevista sobre isso e me perguntaram qual a explicação dessa jornada de 8 horas por dia e 36 semanais. Se são 4 dias na semana, 8 vezes 4, 32, a conta não estaria fechando, né? E eu tentei até fazer uma pesquisa no projeto em si, e a explicação que me pareceu mais lógica sobre isso é que a intenção seria de fixar em 8 horas por dia a jornada máxima, mas com a possibilidade de se fazer 1 hora extra. Então, seriam 9 horas por dia, 4 dias na semana, que daria a jornada semanal de 36 horas, sendo 4 horas consideradas extras nesse período. Mas ainda tem muito chão, esse projeto ainda vai ser muito discutido. Eu acredito sinceramente que ele deve ser alterado ainda para um meio termo, vamos dizer assim, entre o modelo atual e o modelo que está sendo proposto, mas isso já é
já é um grande avanço. O simples fato de estar aqui agora discutindo isso com você, do que a gente está vendo nas mídias, as pessoas estão falando sobre isso. Nesse momento, tem muitos deputados que assinaram essa PEC, que são da oposição ao atual governo, tenho acompanhado isso. Então, é algo que é caro a todo mundo. Saber que a gente está lidando com a melhoria da vida do trabalhador brasileiro não é algo de esquerda, é algo de todos. Transcendeu as diferenças partidárias. Exatamente. Bom, para você que acompanhou o bate-papo aqui com a desembargadora Leonora Lacerda, falamos sobre a jornada 6x1 e eu aguardo você num próximo encontro. Até mais.